diferente na janela do que buscar reforços já famosos, já consagrados, talvez alguns caros, e aí quando eu falo caros eu estou falando de reforços que venham do exterior principalmente, porque aqui a gente tem o Cássio que certamente vai receber um salário alto, o Gabriel, se sair do Flamengo para onde for, provavelmente também terá um salário alto, mas não teria um valor de aquisição dos direitos. Você enxerga o mercado, digamos assim, Gabigol está na pista, você enxerga o mercado brasileiro atiçado, assim? Eu acho que o Gabriel vai ter muito a questão do salário e do comportamento, de tentar colocar na balança. Eu acho, enxerga, Rico, o mercado eu acho que todo mundo, assim, todo mundo vai se interessar. Todo mundo. E eu vejo um time que pode dar um pulo do gato aí. Palmeiras? Eu não sei, aí entra naquilo que a gente conversou, não sei se o atrito ele e Abel seria um empecilho grande, mas com a saída do Endrick, esse rapaz jogando nesse time do Palmeiras... Você só jogou uma gasolina na fogueirinha que o Flamengo queria pagar. Eu acho que qualquer time que tenha condição de contratar o Gabriel no Brasil vai querer contratar. Vai se interessar. Porque assim, ele não está atravessando uma grande fase, não está, mas olha a história que ele já construiu, o impacto com a torcida que esse cara tem. Você anuncia o Gabriel, no dia seguinte esgota a camisa dele, muito mais, ele tem muito futebol ainda para fazer. Exato, é um cara de 27 anos. Eu acho que ele causa um rebuliço, cara. Eu acho que ele causa um rebuliço. E acho que para as intenções do novo dono da SAF do Cruzeiro, você imagina, numa janela você traz o Gabigol e o Cássio. Você imagina o que é isso pro Cruzeiro, cara? São os principais ícones dos dois times mais populares do Brasil, cara. O Corinthians disse que nesse momento não tem interesse, teve lá atrás, o presidente falou isso. O clube que, assim, a informação é de que sonda, estuda levá-lo ainda esse ano é o Cruzeiro. O Rogério Corrêa trouxe se acontece o que o Rick falou. O cara vestiu a camisa do Corinthians, sai do Flamengo e vai pro Palmeiras. Cara, aí é um livro, né? É um livro isso. Nossa. Nossa. Não é um capítulo, é um tem livro, isso ainda, né, cara? Tem isso ainda. É um livro, aí tem que botar cara. em contrato. Você não pode encostar na camisa de outro time. Cara, isso é um livro. Ó, por hora, o Palmeiras tem 2 reforços confirmados, tá? Já estão liberados para treinos o Bruno Rodrigues, que já pode ser relacionado para enfrentar o Botafogo quinta-feira, e o Dudu, que provavelmente vai ser liberado para enfrentar o São Lourenço no dia 30 desse mês. São os 2 reforços, entre aspas, que o clube Anderson tem. Na janela, né? Esse vai chegar em julho para defender o Palmeiras. A gente mostra agora as informações do Flamengo. O Flamengo embarca hoje para enfrentar o Amazonas, levando o Gabigol, agora o número 99, e a Débora Gares conta tudo para vocês. Oi, Rizek, muito boa tarde para você, para os amigos na bancada do Seleção e todo mundo que nos acompanha. Jogadores do Flamengo fizeram pela manhã aqui no Ninho do Urubu o último treino antes dessa partida de quarta-feira, como sempre com os portões fechados, mas a nossa reportagem apurou que o técnico Tite deve manter a base do time que enfrentou o Bolívar pela Libertadores com vitória por 4-0. 2 mudanças apenas. O Matheus Cunha no gol, na vaga do Rossi, por um desejo da comissão técnica de dar ritmo de jogo ao jovem goleiro em partidas da Copa do Brasil. E também o Léo Ortiz na zaga, na vaga do Léo Pereira, que está tratando um problema muscular na coxa. A escalação deve ficar assim, então. O Matheus Cunha no gol, Varela, dupla de zaga com Fabrício Bruno e Léo Ortiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio-campo, Alan, junto com ele, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Lembrando que o Pedro também não está 100% ainda do problema que ele tinha na coxa direita, não se sabe se ele vai conseguir atuar os 90 minutos, mas deve começar jogando e a gente vai ter o Gabigol no banco de reservas, né? Jogador que vai estar, inclusive, vestindo a camisa 99, que é o número que ele já vem utilizando nos últimos treinos e que ele escolheu para substituir o número 10, que foi tirado dele como uma punição por conta daquele flagrante do Gabigol vestindo a camisa do Corinthians. Gabigol que vai reencontrar a torcida do Flamengo, vai ser o primeiro contato dele com a torcida depois de toda essa polêmica. Vamos ver como é que vai ser essa recepção. E o Flamengo que volta a jogar em Manaus este ano pela segunda vez, já tinha enfrentado o Audax por lá em jogo ainda pelo campeonato estadual. Vitória por 4-0 com todo aquele calor da torcida e muito assédio principalmente ao Gabigol,
daí vamos ficar monitorando como é que vai ser esse reencontro com a torcida, né? Pela programação, os jogadores seguem para Manaus em voo fretado e chegam por lá às 6h45 da tarde pelo horário local, 7h45 da noite pelo horário de Brasília. Jogo amanhã à noite, com o Flamengo precisando apenas de um empate para avançar de fase, já que venceu o jogo de ida por 1-0 com aquele gol de cabeça do Pedro. Tá certo, Rizek? Essas são as informações por aqui. Um abraço para você. A partir de hoje, a gente tem os jogos da volta nessa terceira fase da Copa do Brasil. O Bragantino encara o Souza, o Vasco encara o Fortaleza. A gente mostra todos os confrontos para vocês desta terceira fase. São 16 partidas nessa fase da competição. O Operário empatou com o Grêmio 0-0 na ida. Não tem jogo nessa semana. O Bahia empatou com o Criciúma 1-1. Não, ganhou 1-0. Bahia ganhou. Bahia ganhou de 1-0, perdão. O Sampaio Corrêa perdeu do Fluminense 2-0. Esse jogo foi em Cariacica, o Fluminense manda a volta. O Souza empatou com o Bragantino 1-1. Hoje o jogo da volta. O Souza que já eliminou o Cruzeiro. O Goiás derrotou o Cuiabá 1-0. O Botafogo derrotou o Vitória 1-0. Fortaleza e Vasco ficaram no 0-0, o jogo da ida no Castelão, hoje o jogo da volta. O Flamengo no Maracanã derrotou o Amazonas 1-0, vitória magra, o time foi vaiado. Amanhã o jogo da volta. O Palmeiras em casa derrotou o Botafogo no finzinho da partida, 2-1. O jogo da volta é quinta-feira em Ribeirão Preto. O São Paulo, com time de reservas, derrotou o Águia de Marabá 3-1, encaminhou a sua vaga. O Ipiranga, do Rio Grande do Sul, derrotou o Furacão 2-1 como mandante. O jogo da volta não acontece nessa semana por causa da situação dos gaúchos. O CRB derrotou o Ceará 1-0. O Corinthians, numa atuação quase que sobrenatural do Carlos Miguel, derrotou o América em Natal 2-1. Vai jogar por um empate em casa. O Brusque perdeu do Atlético Goianiense 1-0. O Galo derrotou o Sport 2-0 em casa, joga no Recife. E o Internacional não jogou contra o Juventude, não teve o jogo da ida ainda, tá? É isso. Para mim, o mais surpreendente de todos esses jogos aí foi a derrota do Furacão para o Ipiranga, de virada, enfim. Para mim foi o resultado que mais me chamou a atenção no aspecto de ser uma zebra, assim, sabe? No mais, eu acho que está tudo dentro da normalidade, assim, placares magros, né? Talvez a maior vantagem tenha sido do São Paulo, fora de casa, por ser fora de casa. O Atlético também fez a diferença de 2 gols contra o Sport. Mas jogou dentro de casa, vai pegar um time mais difícil do que o São Paulo, né? Sport é um jogo no Recife. Jogo duro e tal. Então, assim, está tudo dentro da normalidade. O Flamengo, eu acho que foi a pior atuação sob o comando do Tite esse ano. Esse jogo contra o Amazonas. Foi muito vaiado o time, assim, até a partir dali houve uma mudança, né? O time deu uma mudança de chave, que aí depois ganhou do Corinthians e tal. Então, eu acho que foi um jogo meio símbolo assim, do que o Tite precisava fazer, talvez mudar alguma coisa. No mais, o Fluminense também bem, porque o jogo contra o Sampaio Corrêa foi em Cariacica, né? Agora vai jogar com mando de campo, enfim.